Olá, senhoras estudantes. Está começando agora mais uma aula do seu curso feminino Dinamis. Hoje nós estaremos falando sobre psicodinâmica prática na clínica. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa psicodinâmica na prática. Ah, professor, mas já é uma psicodinâmica. Tudo bem, mas é a questão da terapia. Por isso que nós colocamos psicodinâmica prática na clínica. Então, nós vamos ver a importância de trabalhar com mulheres ou com pessoas dentro de uma psicodinâmica na prática, na visão clínica. Como é que nós vamos entender? Nós vamos projetar aqui a aplicação didática e nós entenderemos que a terapeuta ela precisa ter uma visão, ou o terapeuta precisam ambos terem visões em relação à questão do analisar terapêutico, do observar terapêutico. Então, como é que nós vamos entender dentro dessa psicodinâmica prática na clínica? Então, vamos lá. Trouxe aqui, Paula, a única estudante que entrou. Vamos lá, então. Psicodinâmica na teoria. Primeiro, nós vamos entender mais um pouquinho aqui. Eu gosto de especificar de uma maneira mais nítida, mais completa e original. Então, aqui, a palavra psicodinâmica tem origem na combinação de dois termos gregos. Quais são eles? Psico ou psiche significa alma, mente ou alento. A outra palavra do grego dinâmica, que vai identificar dinamis, significa força, poder ou movimento. Portanto, no grego, psicodinâmica significa essencialmente dinâmica da mente ou o movimento das forças da alma, mente. Então, aqui está um conceito, uma teoria, a etimologia da palavra psicodinâmica. Por que, professor, está mostrando esse preâmbulo, essa visão panorâmica? Por quê? Porque nós queremos valorizar não só o curso, mas a temática da matéria. Então, a temática é essa aí, a psicodinâmica prática na clínica. Como é que vocês vão precisar trabalhar nos seus consultórios, nas suas clínicas, dentro dessa visão da psicodinâmica na prática de uma maneira mais eficiente. Então, o objetivo é que mostremos para vocês uma visão ampla dentro dessa questão que nós estamos falando, além das narrações. Beleza? Vamos lá. Observem como é interessante o contexto da psicologia em relação à psicodinâmica. No contexto da psicologia, a psicodinâmica designa a abordagem que enfatiza os processos psicológicos internos, muitas vezes inconscientes, e as forças, desejos, medos, conflitos internos que influenciam o comportamento e a personalidade. Então, vejamos essa consideração dentro do contexto da psicologia. É uma consideração muito interessante e de grande valia. Então, a psicologia traz um desdobramento muito importante nessa questão do entendimento na prática clínica da psicodinâmica. Então, é necessário entendermos que esse contexto da psicologia
A psicodinâmica vai designar abordagens que vão enfatizar os processos psicológicos internos. Então, muitas vezes, como nós falamos, o inconsciente, as forças, né? E as forças, desejos, medos, conflitos internos que influenciam o comportamento e a personalidade. Dentro das práticas, né, ou práticas da psicodinâmica, observe, trabalhar com a psicodinâmica na prática envolve a aplicação de seus princípios em diversos contextos, como a clínica e a psicologia do trabalho, com foco na compreensão dos processos inconscientes, nas experiências passadas e nos padrões de relacionamento interpessoal. Então, quem trabalha na psicodinâmica pode influenciar nas intervenções clínicas, em psicotestes, em clínicas do Detran, clínicas, digamos, em outras áreas, dentro da escola, a análise comportamental dentro da escola, digamos que a escuta ativa em ONGs, em CAPs, em outros pontos institucionais. Então, por isso que é necessário entendermos, por isso que há uma grande objetividade, entendermos a valorização da psicodinâmica prática na clínica. E aí vocês vão entender por que isso. Lá na frente eu vou trazer um grande desfecho para vocês entenderem de uma forma mais clara. Vamos observar aqui as técnicas centrais. Eu gosto muito de detalhar. Então, as técnicas centrais. Professor, quais são as técnicas centrais na prática dessa questão da psicodinâmica? Então, quem estuda psicanálise sabe que a livre associação, a maior ferramenta da psicanálise, é uma grande aliada à psicodinâmica nessas aplicações clínicas. Então, a livre associação, paciente encorajado a expressar livremente seus pensamentos, sentimentos, memórias e fantasias sem censura. Então, a livre associação, a associação livre, ela é uma grande aliada no que se diz a ação de intervenção clínica dentro da psicodinâmica. Então, utilizar a psicodinâmica, as técnicas da livre associação, é você facilitar o análise psicológico, as terapias com os seus respectivos clientes. Então, isso permite, isso que a associação livre ou livre associação permite que conteúdos inconscientes venham à tona e sejam trabalhados na sessão. Aí vocês observam, professor, então quer dizer que essas técnicas centrais da psicodinâmica, elas vão ajudar na escuta ativa, no análise comportamental? Isso mesmo, vai ajudar no processo terapêutico em que vocês levarão os seus respectivos pacientes, clientes, para esse processo das sessões. Mas lembrando que não somente a livre associação é uma grande aliada na sua clínica usando a psicodinâmica. Então, dentro da clínica, com intervenções terapêuticas, a livre associação ela é fundamental para o processo da psicodinâmica. Outra técnica, interpretação de sonhos. Os sonhos são vistos como uma via de acesso ao inconsciente. O terapeuta auxilia
o paciente a explorar e interpretar os símbolos e narrativas oníricas para obter insight sobre conflitos internos. Então, professor, eu pensava que o mesmo sonho que A tem, a mesma interpretação que B interpreta, seriam as mesmas? Não. Então, para cada sonho tem uma análise e uma interpretação. A pessoa pode até sonhar parecido, mas a interpretação ela deve ser desdobrada dentro não do pré-sonho, mas sim do chamado pós-sonho. Então, é o pós-sonho. Depois que a pessoa sonha, nós vamos ver, analisar qual é o seu comportamento. Então, professor, as pessoas deitam em paz, tranquilamente. Só que eu já percebi que elas acordam diferente. Então, tem gente que dorme tranquilamente, sossegada, mas quando acorda já é outro nível de emoções. Então, por isso que é necessário utilizarmos a interpretação de sonhos como técnicas centrais da psicodinâmica. Nós lembramos na primeira aula de psicodinâmica, hoje nós estamos falando mais a prática, estamos nos investindo sobre o conhecimento prático para trabalharmos em intervenções clínicas dentro dos nossos consultórios, das nossas clínicas e em diversos lugares onde nós tivermos a possibilidade de trabalharmos, como eu já falei, nas ONGs, CAPs, posto de saúde, clínicas, igrejas, religiões e outras áreas religiosas, enfim. Então, em instituições, você poderá utilizar as intervenções clínicas, utilizando a psicodinâmica com as suas respectivas técnicas, certo? Então, observem com toda a atenção a interpretação de sonhos, os sonhos que as pessoas elas sonham, os sonhadores sonham, devem ser interpretados de uma maneira correta. Professor, a interpretação, a forma que nós devemos interpretar é no todo igual, no geral? Não. A visão religiosa é uma coisa, interpreta de uma maneira. A visão supersticiosa interpreta também de outra. A visão ideológica também interpreta de outra. A visão histórica também vai interpretar de outra maneira. E a visão do tradicionalismo dos povos, dos familiares, vão dizer: não, é porque está sonhando assim, é assado, é isso, é aquilo. Não. Então, tem que haver uma grande atenção em relação à interpretação dos sonhos. E Sigmund Freud vai falar sobre essa questão que não é somente você deitar e dormir, mas também existem sonhos que são relacionados ao desejo, à vontade de conquistar, à vontade de possuir, em ser alguma coisa. Então, a interpretação ela vai valorizar os sonhos que os sonhadores terão e norteá-los a entenderem os processos que deverão ser vividos após terem sonhados. Então, interpretação dos sonhos, nessa visão freudiana, na visão terapêutica, faz parte de uma técnica central da psicodinâmica. Professor, interessante isso. Agora, vejamos aqui a livre associação, o paciente encorajado. Falamos. A interpretação de sonhos,
trouxe aqui mais detalhado. Os sonhos são vistos como uma via de acesso ao inconsciente. Tudo certo. Então, o terapeuta auxilia o paciente a explorar e interpretar os símbolos e narrativas oníricas. Oníricas é uma palavra relacionada aos sonhos, para obter insights sobre conflitos internos, certo? Aí é muito interessante essa questão. Aí nós vemos o análise de transferência. O professor não sabia. A transferência ocorre quando o paciente projeta no terapeuta sentimentos e expectativas vivenciados, né, em relacionamentos passados, frequentemente, digamos que com figuras parentais. Então, o terapeuta utiliza essa dinâmica para ajudar o paciente a conhecer, a conhecer, a conhecer o que, professor? A conhecer e modificar esses padrões relacionados. Beleza? Então, é muito interessante. Essas considerações, muito interessante, quando a gente analisa as técnicas centrais para uma intervenção clínica com o uso da terapia, a psicodinâmica enriquece a nossa terapia, as nossas sessões. Beleza? Então, nós estamos mostrando algumas técnicas de uma forma mais aprofundada, mais profunda, e nós estaremos depois mostrando outras questões, o tempo dando, nós vamos mostrar a praticidade. Mas ainda segue, porque enquanto vocês não entenderem esse processo da psicodinâmica, porque o meu objetivo é mostrá-las a praticidade em uma realidade vivida dentro de uma intervenção clínica. Beleza? Vamos lá. Outra ferramenta é reconhecimento de resistência. Então, você vai precisar identificar, você vai precisar explorar as resistências do paciente, que são defesas que impedem o acesso a pensamentos ou sentimentos dolorosos. Então, é crucial. Isso pode se manifestar como esquecimento de sessões, mudança de assunto ou silêncio. Então, essas técnicas centrais vocês não vão esquecer, professor. Então, eu vou precisar utilizar essas técnicas como centrais. Livre associação, interpretação de sonhos, análise da transferência, análise da contra-transferência e reconhecimento de resistência. Aí vocês viram que a contra-transferência, o terapeuta monitora suas próprias reações emocionais e contra-transferência em relação ao paciente. Então, vejamos que o paciente ele vai estar falando algo da sua vida que pode coincidir com o mesmo que você esteja passando. Claro que há uma sensibilidade, há um grande quebrantamento, mas nós precisamos entender, ninguém é de aço, ninguém é de ferro, mas precisaremos gerenciar as nossas emoções nesse momento. Porque se todas as vezes nós formos fazer uma sessão com alguém e ele tocar em assuntos que coincidem com a nossa vida, o que nós estamos passando, nós vamos chorar, nos quebrantarmos, vamos estar ali também sendo partícipe do momento melancólico. Então, se toda vez acontecer isso, a gente perde, digamos, a administração das emoções.
Mas não significa que se você fizer algumas vezes, você vai ser um péssimo terapeuta, uma péssima terapeuta. Não. Nós precisamos entender essa questão e precisamos ser a mesma pessoa que nós somos. Ou seja, eu preciso ser eu mesmo. Mas naquele processo, você só vai precisar de gerenciamento para que você também ajude a desenvolver as suas sessões. Porque tem casos que a gente pega que a gente sente sim, ninguém é de aço. Eu atendo toda semana e eu tenho aqui muitos casos diferentes, casos piores do que outros, entendeu? E aí a gente precisa da psicodinâmica. Eu mesmo trabalho muito com a psicodinâmica, psicodrama, psicotrauma, eu trabalho muito com essas terapias, porque a psicodinâmica é uma terapia, é uma ferramenta, uma terapia ferramental idealizada, criada por Freud, entendeu? Então, Freud ele trabalhou muito com a análise, com a psicoterapia analítica. Então, é muito interessante essa questão do análise. Aí, a terapia junguiana, que é a psicologia analítica, ela trabalha muito com essa questão de analisar o comportamento, o estado, o que as pessoas elas elas agem através, ou seja, reagem através de uma ação. Então, isso é muito interessante. Se você chegar para o seu paciente e dizer, rapaz, você está feio, e aí? É uma psicodinâmica. Mas você não pode chegar a falar isso. Mas se você brincar com ele, falar, rapaz, você está feio hoje, você estava mais bonito antes, ele talvez não se ofenda, mas você vai ter que ter cuidado no que você fala também lá. Então, é preciso utilizar uma oratória psicanalítica. Então, o que é uma oratória psicanalítica, professor? É a mesma oratória profissional que a gente aprende a falar em público, a entender as questões das dicções, das falácias. Não é bem assim. Ela tem a ver, mas não é bem assim. A oratória psicanalítica, ela se baseia na forma em que você vai estar passando as informações para o seu paciente, o seu cliente, e ele vai estar transferindo, mas vão existir momentos em que você precisa valorizar a detecção da fala, como é que ele está falando. Então, por exemplo, professor, é muito interessante eu anotar o que ele fala, mas o que é mais interessante e o que é recomendado nas terapias, principalmente na psicanálise e na psicologia analítica, é você observar como é que aquela pessoa ela está falando. Observa como é que ela fala, porque é dali que vocês vão detectar situações, resultados, e isso vai ser muito bom para a sua terapia dentro da psicodinâmica ou a psicodinâmica dentro da sua terapia, da sua sessão. Beleza? Desculpa, quer água? São essas as Água, técnicas menino. que são fundamentais que a gente vai estar precisando utilizar dentro da questão clínica. Entendeu? Ah, professor, beleza. Então, são técnicas centrais da psicodinâmica: livre associação, interpretação de sonhos ou análise de transferência, análise de contratransferência e reconhecimento de resistência. Então, isso aí já utiliza a aplicação como ferramentas na psicodinâmica. Beleza. Professor, ainda na sequência, como nós falamos, a psicodinâmica no trabalho. Na psicodinâmica, no trabalho, nós vamos observar a questão no contexto organizacional, a psicodinâmica do trabalho desenvolvida por Christopher Dentos não foca
no indivíduo isoladamente, mas nas interações sociais e na relação entre a saúde mental do trabalhador e a organização do trabalho. A prática envolve. Então, quem trabalha com a psicodinâmica, ele vai precisar analisar também essa questão do que o cliente, o paciente se envolve. O trabalho, como é a relação dele com o trabalho, qual é a sua dificuldade no trabalho, como ele consegue se relacionar com seus colegas, qual é o comportamento. Então, aqui nós vemos, a prática envolve, dentro desse processo aqui, como nós vimos, a saúde mental do trabalhador, análise coletiva do trabalho, promover espaços de discussão e reflexão onde os trabalhadores podem expressar suas vivências, sentimentos, prazer e sofrimento, e as contradições do seu cotidiano laboral. Então, vai que vocês sejam convidadas para palestrar em uma empresa. Então, aqui está o macete na psicodinâmica. Eu, quando palestro para empresas, eu não deixo a psicodinâmica de fora. Teve uma vez que eu fiz uma psicodinâmica, peguei uma cadeira, coloquei no meio, e eu fiz mais de 40, mais de 50 pessoas participarem ali daquela psicodinâmica. Como assim, professor? Acredito que foi mais de, acho que foi quase 80. Eu coloquei uma cadeira no meio, eu estava ali na frente palestrando, eu falei, olha, é o seguinte, essa cadeira, vamos fazer uma tipificação. Fazemos agora uma comparação. Faça de conta que essa cadeira, ela é o problema seu aqui na empresa. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer com esse problema? Você vai se levantar e vai se posicionar em relação a esse problema. Aí muita gente tinha uma ação diferente. Tinha gente que pegava a cadeira, colocava atrás dele. Tinha gente que pegava a cadeira, colocava lá no canto, isolava. Tinha gente que saltava, me deixou até surpreendido. Deram um pulo, né, por cima da cadeira. Aí eu vi que cada um tinha um comportamento diferente. O objetivo da psicodinâmica não é somente ele tentar resolver o problema, mas sim ele, ele saber, ele saber conhecer as questões. Então, aqui, por exemplo, ele possa aprender a expressar as suas vivências, sentimentos, ele possa sentir prazer, pode demonstrar o que ele sente, e isso vai ser bom para ele. Então, dentro da psicodinâmica do trabalho, nós vemos também a identificação de fontes de sofrimento, investigar as condições e a organização do trabalho, normas hierárquicas, ritmo, que, que geram sofrimento psíquico e como os trabalhadores resistem a esse adoecimento. Então, existem muitos trabalhadores que adoecem, a forma em que o encarregado lhe trata, ou lhe tratam, né, ou lhes tratam. Então, a compreensão das estratégias de defesa também, analisar as estratégias de defesa individuais e coletivas usadas pelos trabalhadores para suportar as pressões e manter um equilíbrio psíquico, mesmo que temporário. Outra questão também, falando da psicodinâmica do trabalho, que isso também pode envolver vocês nessa intervenção, certo? Vocês podem ganhar através desse análise aqui. Professor, compreensão das estratégias de defesa, isto é, analisar as estratégias de defesa individuais e coletivas usadas pelos trabalhadores para suportar as pressões e manter um equilíbrio psíquico
mesmo que temporário. Acredito que vocês estão entendendo, não é isso? Outra questão, intervenção e prevenção dentro da psicodinâmica do trabalho. Propor mudanças na organização do trabalho para transformar o sofrimento em prazer e promover um ambiente mais saudável, utilizando a cooperação e a criatividade como ferramentas. Isso aí. Outra coisa também, método clínico de intervenção dentro da psicodinâmica do trabalho. Utilizar uma metodologia de pesquisa, ação, que envolve a demanda, investigação, devolução e validação dos resultados com os próprios trabalhadores. Então, você poderá trabalhar nesse processo de intervenção clínica com a psicodinâmica do trabalho em várias empresas. Mudando aqui para a página 7, vamos agora observar a psicodinâmica na clínica. Professor, é interessante? Exatamente. Vamos ver. A psicodinâmica na clínica envolve uma abordagem que foca na relação entre o passado e o presente do paciente, explorando como experiências inconscientes e traumas passados influenciam o comportamento atual. Olha aí. Então, como é que vocês vão fazer? Professor, eu estou vendo que ele tem um comportamento. Então, você vai fazer o quê? Vai analisar o passado e o presente do paciente. Você vai explorar como experiências inconscientes e traumas. Então, o processo utiliza a escuta. Não é, professor, exato. A escuta analítica para ajudar o paciente a expressar e processar emoções, buscando maior autoconsciência. Olha, autoconsciência, autoconsciência e a compreensão de seus conflitos. Então, a terapia psicodinâmica é uma forma mais flexível, como nós falamos, e por vezes mais breve de psicoterapia, focada na exploração de emoções, na dinâmica da relação entre o terapeuta e o cliente. Então, aí as senhoras vão observar que vai ser necessário investigar o passado e o presente dessa pessoa. Então, hoje, na data de hoje, é chamado de presente. Então, analise o passado e analise também o presente. E o presente não é somente hoje, mas aquilo que tem tempos frescos estabelecidos. Isto é um pouco tempo que ele vivencia situações. Então, segundo a psicologia, a psicanálise, 1 ano, 2 anos, 3 anos é considerado pouco tempo. Questões recentes, é um tempo recente. Então, dá para você analisar o passado e o presente, de lá desse tempo fresco até agora na contemporaneidade. Correto? Então, isso aí é muito interessante. Então, aqui nós estamos vendo a psicodinâmica na clínica. Beleza? Eu vou aplicar e vou explicar a vocês na prática como funciona na clínica. Aí eu vou mostrar aqui agora. Professor, eu preciso saber, já que é uma psicodinâmica prática na clínica, como funciona? Aí você vê, escuta e análise. O terapeuta utiliza uma escuta analítica para interpretar a fala do paciente, focando nos sentimentos, comportamentos e nas
experiências passadas. Passadas. Então, escutem analiticamente. Então, utilizem a interpretação, a fala. Então, você vai ter que escutar, certo? Então, o terapeuta utiliza uma escuta analítica para interpretar a fala do paciente. Então, focando aonde, professor? Nos sentimentos, comportamentos e nas experiências passadas. Outra coisa, exploração das emoções. Então, estimula a expressão e o processamento de emoções reprimidas ou difíceis, o que pode levar ao alívio emocional e às novas perspectivas. Outra também, conexão entre passado e presente. Então, busca integrar as experiências passadas com o comportamento atual para oferecer uma compreensão mais completa da história de vida do indivíduo. Então, aí observamos também a conexão entre passado e presente. Isso vai ajudar dentro de uma intervenção clínica na psicodinâmica. Outro ponto, foco na relação terapêutica. A dinâmica entre o terapeuta e o cliente é um ponto central da terapia, onde padrões de relacionamento do paciente são frequentemente vivenciados e explorados. Então, você precisa desenvolver essa vinculação, você tem que promover, você tem que criar essa questão. Então, o foco na relação terapêutica é fundamental. Outro ponto também, professor, diagnóstico e formulação. Como assim? A avaliação psicodinâmica ajuda a construir uma compreensão clara do caso clínico, considerando motivações, problemas, história pessoal e mecanismos interpessoais. Então, aí nós vamos trazer esse processo para o funcionamento. Então, é assim que a clínica ela vai receber esse processo da psicodinâmica na vida de um paciente. Então, a psicodinâmica ela deve ser desenvolvida dessa maneira. Ah, professor, então é assim, exatamente. Então, é dessa maneira. Agora, eu vou parar um pouquinho, vamos conversar com vocês. Nós temos Selma, nós temos Paula Suellen, nós temos quem mais? Carla, Sandra. Beleza, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, tirando algumas dúvidas de vocês. Tá certo? O que vocês entendem? Vamos lá. Quero ouvi-las nesse momento. O que vocês entendem sobre esta relação de uma psicodinâmica prática na clínica? Para vocês, como vocês viam? E hoje, depois dessa aula, como vocês estão enxergando? Passe para mim esse panorama, certo? Vamos lá, vamos ver a primeira pessoa que quer falar. Não esqueçam, estou propondo a vocês agora a participarem desse bate-papo para mostrarem para nós aqui, falem o que vocês realmente achavam em relação a uma clínica, o seu uso da psicodinâmica, como é que vocês interviam? Então, qual era a intervenção? Aí vocês vão lá e passam para nós, e hoje, após essa aplicação didática, como é que você enxerga? Ou se você enxerga
a intervenção do uso da psicodinâmica na clínica do jeito que você achou, ou você achava que era de outra maneira? Fique à vontade. Vamos lá. Ei, professor, boa noite. Boa noite, meu excelente. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, meninas. Boa Carla? noite. É, é, então, eu nunca cliniquei, né? Nunca fiz um atendimento terapêutico, mas eu já fiz um atendimento pastoral. E aí, eu achei muito similar. Vamos ver se eu entendi da forma correta. A psicodinâmica, no caso, você trabalha ela, você observa a fala da pessoa, você observa a postura da pessoa. Você observa as atitudes que a pessoa tem quando ela está relatando ali algum fato, algum episódio em que ela passou ou que ela está passando no momento, né? E aí você trabalha com, digamos assim, com uma dinâmica que vai ajudá-la a superar. Seria mais basicamente isso? Exatamente. O objetivo da psicodinâmica é fortalecer vínculo, ou seja, uma conexão com o presente, mas utilizando técnicas orientadas pelo terapeuta para ela desenvolver habilidades e ela saber pensar certo, agir Sim. certo em meias situações conflituosas. Porque às vezes, por exemplo, recebe um não, Aham. ela não consegue lidar com o não. Ela recebe uma notícia, não sabe lidar com a notícia. Ela não consegue viver com quatro pessoas no mesmo ambiente, trabalhando juntos. Então, quer dizer, a psicodinâmica vai mostrar, vai ajudar também aquela pessoa a ter resiliência, a ter também digamos assim, uma ressignificação, saber lidar com questões. Sim. Ela vai se adaptar. Então, a psicodinâmica vai fazer ela sentir naquele momento o que ela provavelmente vai sentir lá, mas só que lá, vamos ver, lá vai ser com pessoas presentes, e aí ela vai aprender a desenvolver ações, reações, ela vai se conectar com questões que deverão mostrá-la que ela precisa fazer. Então, é buscar integrar as experiências, estimular expressões, ela também aprender a lidar com o dia difícil, aprender a lidar com a responsabilidade, porque tem gente que quando recebe a responsabilidade, ela fica nervosa, ela fica Sim. triste, ela fica chateada, fica estressada. Então, ela vai aprender. É um processo de reeducação. A psicodinâmica vai fazer ela sentir antes, para que quando ela for sentir, na hora, ela não tenha uma pancada maior, não sinta uma pancada maior, um desequilíbrio maior. Sim. Aí, no caso, assim, houve uma situação em que eu estava conversando com uma amiga. É só para eu ter uma noção assim de que eu estou no caminho Uhum. certo, né? Que eu estava conversando com uma amiga e Sim, ela tem dificuldade de lidar com pessoas que fazem determinadas brincadeiras. Então, no caso, assim, nós estávamos em um ambiente que havia várias mulheres, ela fez um café e pôs à mesa. E foi uma pessoa, chegou próxima a ela e fez uma brincadeira. Ah, será que eu posso tomar deste café ou é só para as mais importantes? Algo dentro desse contexto. E aí ela ficou furiosa e comentou comigo que teve vontade de dar uma má resposta e tal. E aí eu a estimulei a lidar com aquela situação no sentido de esperar passar aquele momento de raiva para que ela não ferisse a pessoa e para que depois, de uma forma amigável e madura, ela conversasse e falasse: Ó, amiga, não brinca assim comigo, que eu fico triste, né? Eu quero ser sua amiga. Então, se você fala assim comigo, eu acabo não me sentindo bem.
e eu não quero ter problemas com você e tal, algo dentro desse contexto, mais ou menos. Essa abordagem foi uma abordagem correta ou há algo mais em que eu deveria ter feito ou lidado de uma outra forma? Não, a senhora fez certo, porque ela, ela, ela precisava enxergar o que ela estava fazendo. Então, a senhora deu um norte para ela, a senhora fez ela sentir. Então, a visão de Freud, quando ele criou a psicodinâmica, era fazer com que o lado inconsciente viesse para fora, isto é, a pessoa começasse a entender uma realidade, movimentar o cérebro, a mente, e ela reagir nos momentos que ela talvez não entende ou não está conhecendo aquela fase da vida. Então, aí o terapeuta vai estar ajudando. É como se fosse assim, olha, vou te ajudar a subir os degraus. Vou te ensinar. É assim, é assim, é assado. Então, Uhum. é um norte. Então, a psicodinâmica é fazer a pessoa viver ali, ou ali naquele momento, naquele estado vital, o que está acontecendo, o que ocorre no momento, ela tem um sentimento, mas um sentimento de resolução. E não um sentimento dela ficar travada, indecisa. Não, ela vai começar a estar ciente através, ela vai receber esse norte para que ela desenvolva o que a sua mente precisa. Então, é muito difícil. Hoje as pessoas elas não conseguem andar por causa do medo, elas não conseguem desenvolver, produzir nada por causa da questão, o medo do futuro. Então, tudo isso aqui a gente vai desenvolvendo. Tem pessoas que antecipam o sofrimento. Então, a gente, na psicodinâmica, vai mostrar que não há necessidade para aquela pessoa antecipar o sofrimento. Porque, às vezes, quando chega naquele dia, ela pensando que vai sofrer, às vezes nem sofre como ela pensava. Então, a questão da psicodinâmica é colocar a mente das pessoas em movimentação. Mas tudo certo, minha excelente. Tudo certo. Tá ótimo, então. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço pela participação da senhora. Oi, professor, boa E, Selma, noite. Como vai? Desculpe o atraso, né? Minha mãe sem tá. problemas, entendemos. E aí, para poder. Foi um pouco complicado, mas tudo bem com o senhor. Boa noite, colegas. Professor, Sim, o senhor usou na psicodinâmica o recurso da cadeira. Poderia ser um outro recurso, e eu achei assim muito. Eu vou adotar essa. pode sim. Às vezes não seja literalmente a cadeira, mas seja outra coisa. Porque Entendi. da cadeira tem até uma tipificação, né, que a gente utiliza também. Mas pode ser outra coisa, pode ser outro objeto, digamos que seja Certo. um objeto, pode ser. Então, como o senhor acabou de falar, essa psicodinâmica tem que fazer a pessoa pensar, raciocinar e trazer ele para a realidade. E não, digamos assim, Exatamente. ficar dentro, né, dele, né? Como Isso, ela acabou de falar, a pastora Carla, né, que no momento a pessoa teve uma vontade de ter uma reação, né, que isso vem muito do ser humano. Então, nós temos que fazer a pessoa refletir e voltar para a realidade. exatamente. Porque Pessoa. colocando a pessoa dentro da realidade, o sofrimento dela vai ser menor e ela vai criar uma resistência lá na frente para lidar com os problemas. Então, é como se fosse assim, já é uma prevenção. Ela se prepara, porque lá na frente ela vai passar por estados que nem ela sabe. Então, ela precisa
ela precisa criar gorduras, ela precisa ter um pouco de roupagem diferente, entendeu? Se revestir de uma roupa diferente, porque quanto mais ela se proteger hoje, lá no futuro ela terá resultados. Então, se ela se desequilibrar hoje, ela não ter uma segurança hoje, e ela caminha, ela vai para frente, a tendência é ela receber os impactos maiores e ela não aguentar. Tá certo. Obrigada, viu? Obrigado, Selma, eu agradeço. Algo mais, minhas excelências? Então, o processo da psicodinâmica, na prática, em clínica, vocês vão utilizar comparações, certo? Vocês vão poder também colocar um pouquinho de arte-terapia, mande aquela pessoa pintar alguma coisa, você manda ela escrever um círculo, manda ela dividir aquele círculo e coloca um estado da vida dela na parte A e o outro na parte B. E você vai criar uma dinâmica que envolve a psi dentro das questões mentais e vai deixar ela resolver, vai tentar ela decidir. Eu faço muitas psicodinâmicas diferentes aqui. Às vezes eu falo dentro das falácias essas comparações. Às vezes eu também coloco para desenhar. Eu falo para ela escolher as duas cores mais especiais para ela, mais importantes, e lhe agrada. Aí eu passo a descobrir pelo gosto dela, não é uma cromoterapia, mas pelo gosto dela, eu passo a entender a relação psíquica dela. Tem gente que gosta, não, eu só gosto de preto, eu gosto de vermelho. Então, quer dizer, nada contra, não tem nada de superstição. Mas dentro da cromoterapia, a gente começa a entender que o preto, ele é muito bom, muito bonito, mas ele tem uma simbologia dentro da terapia, que vai lembrar tristeza, sofrimento, luto prolongado, e aí por diante. É diferente de uma interpretação que nós vemos na estética, na, na moda, certo? É muito diferente. E a visão terapêutica vai mostrando além do que você possa imaginar. Isto é, ela vai transferir aquilo que ela sente por causa de uma cor. Ah, não, eu gosto muito de branco, só quer usar branco, só quer usar branco. Entendeu? Porque dentro dela está em busca de uma clareza, em busca de um alívio, ela está querendo uma saída. Então, ela não sabe, talvez, mas através dessa interpretação terapêutica pela cromoterapia, você vai entendendo também. É dentro de uma psicodinâmica. Outra coisa também, na psicodinâmica você pode indicar, ou seja, visualizar questões e mandar ela escolher. Você pode trabalhar com números, com letras, mande ela escolher os números, as letras. Por exemplo, eu trabalho muito com essa psicodinâmica e arte-terapia, com números. Aí eu falei, hoje aqui mesmo, se eu perguntasse, você vai me responder. Cada um de nós temos uma dificuldade em escrever um número. No meu caso, eu tenho uns números que faz parte lá do passado. Eu travei, até hoje eu tenho esse travamento. Eu tenho dificuldade de escrever o 2 e o 8. Mas tem gente que não tem dificuldade. Mas, por exemplo, Selma, qual é o número que você tem um pouco de dificuldade assim que você acha, nossa, não ficou bonito? Ah, não ficou do jeito que tem que ser. Qual é o seu número? Carla também. Me fale aí. Pastor, você me botou para pensar, viu?
Porque as pessoas costumam dizer para mim que meus números, minhas letras parecem de médico. Eu acho que não. Mas eu acho que o 7, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade, e o 4. Pronto. E Carla, Eu nunca tinha observado, né? Talvez observa. o 5, por eu tentar fazer o desenho direitinho e não conseguir, ficar meio S. Exatamente. Cada um de nós temos essa dificuldade em escrever um número. Tem uns que tem dois, três, né, a mais. Por quê? Aí vocês vão observar, isso está relacionado a alguma questão lá na psicoaprendizagem. Então, isso aí hoje, no presente, pode, talvez não influencia, mas deixa uma identificação. Então, eu tinha dificuldade de fazer o 2, o 8, porque eu tive uma tia que ela foi minha professora no colégio. Então, eu ficava com medo dela. Ela me dava uns cascudos, e aí eu ficava com medo, destravava. Aí, de vez em quando eu lembro ela, ela fica rindo. Porque realmente você ia fazer uma conta e tinha que escrever o 2 e naquela hora aí ficava aquele por medo, isso gera tipo um pequeno trauma. Então eu travava, e até hoje, quando eu vou fazer o 2 tem hora que sai bonito, tem hora que sai errado, tem hora que sai feio, eu falo, nossa, que coisa é essa? O 8 também, tem hora que ele não sai certinho, ele sai deitado, eu falo, não, tenho que colocar direito. Então, todos nós temos essa dificuldade, nós temos uns números, até as letras também. Tem letras que vocês têm dificuldade, nós temos. Isso faz parte também da psicodinâmica, o dinamismo psicológico do nosso comportamento. Então, aí você fala, nossa, por quê? Isso lá na frente pode influenciar. Por exemplo, quando você fazer um teste prático na habilidade de trânsito, Detran, tal, tal, etc. Eu não sei se é Detran também. Então, aí vocês observam, na hora que for fazer um concurso público, uma redação, tudo isso aí gera resultados psicológicos e travam, isso prejudica. Então, tudo isso, quando vocês estiverem fazendo, é bom vocês fazerem, porque vocês vão extrair resultados. E não só para vocês extraírem resultados, mas também o paciente, o cliente, ele vai participar. Por ele estar participando, ele vai sentir uma segurança, ele vai tentar descobrir algo, mas, na verdade, ele vai ter uma sensação em descobrir algo da vida dele. Você está somente simulando, e ele está achando que você está fazendo aquilo ali mesmo, porque tem que fazer. Mas você, como terapeuta, você, como uma terapeuta, você está colocando ele em uma simulação para ele adaptar em questões que ele precisa mesmo fazer na sua vida. Os conflitos, ele vai ter que aprender a escrever o 2, né, que vai representar a unidade. Ele vai ter que escrever o 5, que é o número da confiança, né? Ele vai ter que escrever o 4, que é o número da universalidade, que vai identificar questões tal, sobre a sua área profissional. Então, não é uma numerologia, mas é uma mistura de cromoterapia e também psicodinâmica. Então, tudo isso ajuda na terapia das questões influenciais no processo de análise. Certo? Beleza? Certo, beleza. Querem É, fazer alguma pergunta? professor, só um minutinho. O senhor me fez lembrar também da escola. Eu tinha uma professora de matemática. Meu Deus, eu não conseguia assistir a aula dela muito. Eu tinha um sentimento assim de faltar. Ela era uma pessoa muito rígida. Aí o senhor falando veio à minha memória agora. E tanto é que até hoje, né, é uma área que eu não gosto, é matemática. Nunca gostei. Acho que todos os brasileiros, né? Só aqueles que se especializam em matemática que não tem mais problema com isso. Fica marcado, né, professor? Mas Impressionante, né? marca. E se a Marca. gente não ter cuidado, isso evolui
e vai É, gerando, trazendo para outras questões da vida. E aí, infelizmente, leva para a vida emocional, conjugal, profissional, em é, todos os setores da vida. Então, beleza, minhas excelentes. Vocês, acredito que vocês receberam alguns macetes aí nessa psicodinâmica. Nós vamos dar sequência ao curso Dinamis, né? Nós já estamos, eu não sei se é a terceira, né? O terceiro mês, estamos indo para o quarto. E aí nós estamos, em breve vocês vão estar concluindo, né, o curso de vocês. Mas acredito que tem muita coisa boa aí pela frente para vocês desenvolverem. Tá certo? tá Então, certo. muito obrigado pela presença de vocês, participação de vocês. Hoje teria outra aula, né? A aula da professora Aline, só que ela pediu para colocar na outra quarta, porque aconteceu um deslocamento dela lá, ela teve que sair para um outro lugar, foi a trabalho, não, ficou praticamente incomunicável. Mas aí ela vai estar aplicando a matéria dela, e lá na Mestra das Emoções ainda tem outras professoras, né, que vão estar fechando também esse processo. Na Dinamis tem a professora Verônica e na outra é a professora Mariane Lima. É isso mesmo. E o ano que vem nós estaremos com novos cursos, aí, cursos bons, muito bons. Tem terapia cristã, tem psicologia pastoral, muito boa, coisa boa mesmo. Aí muitas pessoas estão procurando. Beleza? Então, um forte Eu, abraço para vocês. o senhor também. Carla, senhora Cel, um abraço para vocês, viu? Até a próxima aula. Tudo de bom. Até, Deus abençoe. Amém. Lá. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Marcelo.